Salve, salve nação rubro-negra! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E rapaz, azedou pros rivais, hein? Os rivais agora estão assustados com o Mengão, rapaziada. A mídia está enlouquecida, os rivais, os Palmeiras, os Antes, estão todos malucos com o Mengão, rapaziada. Depois dessa notícia aí, depois dessa sequência de notícias, contratações aí, nível europeus aí, a coisa tá ficando feia pros rivais. Os rivais aí já estão tendo que se reforçar aí, porque o Flamengo vai chegar batendo forte essa temporada. E se você quiser ver mais vídeos como esse, é muito rápido, é muito fácil, é só você se inscrever no canal, que assim que sair o vídeo, você vai ser notificado e você vai ver em primeira mão. Tá acontecendo sobre o Mengão, beleza? Então é isso, sem mais orações, bora pro vídeo. Tá econômica e tal, mas aí você vê o Cruzeiro trazendo o Gerson, o Flamengo falando de Paquetá. E o Paquetá vai se transformar, se isso acontecer, na maior transação do futebol brasileiro. O pessoal lá do West Ham já falou que não. 220 milhões pelo Lucas Paquetá é pouco. Os caras querem mais. Mas vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Gerson, contratação do Cruzeiro agora, 168 milhões. Grana. O Vitor Roque, o ano passado, 162 milhões. Samuel Lino, que veio para o Flamengo, no ano passado, 150 milhões. Aí você tem o Danilo, que veio para o Botafogo, também ano passado, 143 milhões. O Pedro, quando voltou da Itália para o Flamengo, também 138 milhões. Aí você vê o Tevez, rapaz, em 2004, olha quanto tempo faz, 21 anos, são valores corrigidos pela inflação. O Tevez, naquela época, cara, 136 milhões, estamos falando de 21 anos atrás, 22, dependendo aí de quando foi a transação. O Almada, que veio para o Botafogo, quem está de olho nele agora é o Palmeiras, em 24 ele custou 130 milhões. O Edmundo, olha só, em 99, 128 milhões. O Gabriel, o Gabigol, quando foi para o Flamengo, 126 milhões. E o Paulinho, que chegou para o Palmeiras, que até antes da chegada do Gerson, do Samuel Lino e também do Vitor Roque, era a maior contratação, era a maior contratação da história do Palmeiras, perdeu por Vitor Roque. Era a maior transação no futebol brasileiro, né? Internamente, 121 milhões de reais. Aí você vê que estão dando 220 milhões para o Lucas Paquetá. Mas se você pensar que há 2 décadas atrás o Tevez custou quase isso, e o Tevez era um desconhecido, depois do Corinthians que ele começou a voar, né, cara? Não tinha essa fama toda, ele foi para a Europa, arrebentou. E o Edmundo, que é uma fera sensacional, quando o Palmeiras, o Vasco trouxe ele em 99, trouxe de volta, pagou 128 milhões de reais. Você vê, vamos falar de classe e categoria dos jogadores. O Tevez, acho que dá para estar no mano a mano com o Lucas Paquetá. Né? São posições diferentes, mas como jogador, acho que o Tevez teve até mais sucesso que o Paquetá. E o Edmundo nem se compara com o Paquetá. E olha, a gente fica preocupado com o dinheiro no futebol brasileiro, mas olha que há 20 anos atrás já se gastou uma fortuna no Tevez e também no Edmundo. Sim. Então a gente está assustado com os números que já são praticados no futebol brasileiro, ou já foram praticados. É muita grana. E se você pensar o que a gente está vendo de Gerson, Danilo, Pedro e tal, a gente não está falando em muito dinheiro no futebol brasileiro. Acho que a gente está falando mais em escassez de dinheiro, né? Quando alguém faz uma negociação que chama a atenção, como a do Gerson, 168 milhões, ela não é novidade no futebol brasileiro, ela já foi praticada em outras situações. Mas você vê que as maiores transações, Fernandinho, desculpa, não, por favor. 24, 25 e agora 26, né? Porque mudou o mercado do futebol brasileiro, né? As receitas mudaram muito, os clubes vêm batendo recordes de arrecadação, e o principal fenômeno que a gente nota é a entrada das bets, né? Que mudou realmente o mercado do futebol, e a gente vê que essas grandes transações foram feitas nesse período aí, ó, 24 para cá, que os grandes jogadores, teve uma ou outra lá atrás, que você está lembrando aí do Tevez, do Edmundo. E consequentemente são 2 times que estão com a corda no pescoço financeira, no Corinthians. Mas agora, e no Vasco, que a gente está vendo o movimento, e principalmente o Flamengo falando de 40 milhões de euros, que é o caso do Paquetá, 220 milhões não de querem, reais. acharam pouco. Não. Para eles é pouco, né? Mas aqui para o mercado brasileiro, seria a maior compra da história do futebol brasileiro, né? Vale. A gente está... para a realidade do futebol hoje, eu acho que no futebol brasileiro... Não tem o que fazer, o Mengão tá assombrando a mídia, rapaziada, tá assombrando a mídia. E agora a gente vai ver aqui o que é que o nosso cabelo de boneca tem a dizer, rapaziada, sobre essa contratação, sobre os investimentos do Flamengo, sobre esse alto dinheiro que o Flamengo tá colocando pra jogo, que é pra ganhar mundial, é pra ganhar tudo, rapaziada, pra ganhar tudo. Sem dúvida um destaque, né? Ele só não foi no City por causa do negócio
Sim, da investigação, acusação, né, a investigação que sobre teve contra participação e manipulação de resultados. Do Botafogo Almada já foi algo casado, né? Já seria um ano aqui, a mesma coisa, acho que o Tevez também veio com essa Quanto mesma vale o proposta, Almada né? hoje? 40 milhões de euros é a pedida, porque o Palmeiras teria oferecido, ou eles estão esperando 20 milhões por 50%. Mas o Mesmo Cruzeiro, preço do Paquetá, vai. o Cruzeiro tá, Pedrinho tá, rapaz, o Pedrinho tá com o bolso furado, viu? O que chama atenção nessa lista aí é o valor do Edmundo há quase 30 anos de uma negociação, né? Viu que o cara jogava de bola, né, velho? Esse foi um valor realmente fora da casinha naquela oportunidade. E o Tevez que você citou Eurico também, Miranda, né? É. Tudo bem que Agora, a conta chega, né? Chegou. Uma curiosidade, né? O Lucas Paquetá, se acertar com o Flamengo, tá voltando pro Brasil vindo do West Ham. O Tevez, quando saiu do Corinthians, foi jogar Não é assim? no West Ham, né? É uma curiosidade. Agora, de todos eles, eu acho que só o Paquetá só supera o Samuel Lino. Ele perde para todos os outros aí, Gerson, Vitor Roque, Danilo. Qualidade como jogador? Sim. Eu acho que ele só supera, embora não seja a mesma posição, né? Paquetá é um meia, né? É um meia que pode jogar um pouco mais atrás, um pouco mais na frente. O Samuel Lino é um cara de ponta, mas assim, de qualidade técnica, eu acho que ele só supera o Samuel Lino. Inclusive, para mim, o Paquetá não é nem jogador de seleção. E eu não convocaria para a seleção. Eu acho que como mercado interno brasileiro, é uma baita contratação para time, entendeu? Para clube. Mas para a seleção, Mas você vê seleção não. que interessante essa observação do Quesada. Vocês também acham que ele só... De quem que falou que ele ganha aí, Quesada? Samuel Lino, Só do terceiro. Samuel Lino. Pra O mim, resto só ele do perde Samuel para Lino. todos? Não, eu Eu não acho também, não. também acho não. Acho que o Quesada foi duro demais aí com... Então vamos Tem lá. alguma mágoa nesse coração do Rapidinho, Quesada. me permita. Acho que a dancinha, ele não consegue fazer a dança do Paquetá, ele tá meio chateado. Rapidinho. Ele é melhor que o Gerson? Não. Posições diferentes. Não, o tudo Gerson bem, mas tudo bem. a gente sabe quando o cara joga bola e não joga. Um é melhor que o O outro. Vitor Roque é mais jogador que o Paquetá, Tá. gente, pelo amor de Deus. Não, Pô, o Vitor Roque joga pra caramba, gente. Que é isso? O Tevez foi mais jogador. O Almada não é mais jogador que o Paquetá? Pô, ele vai tomar conta da seleção depois O Danilo que que tá no Flamengo agora. O Danilo, nessa posição de volante, joga o fino Tá no da bola. Botafogo, perdão. Gabriel não é mais jogador que o Paquetá? Não. O Paulinho não é mais jogador que o Paquetá? Tá bom, gente. acho que tem que tirar do patamar aí só o Edmundo aí. Ô, Souza, a gente... Porque esse cara é palmeirense, não quer que reforce o Flamengo, porque não sei o quê. Viu, o idiota e você aí do outro lado? Tem jogador melhor que o Paquetá na vida, viu? E o Almada... Mas o Jazade hoje, né? E o Paquetá é muito abaixo do Almada. Não é pouco, não, é muito abaixo do Almada. Então, se eu tenho 40 milhões de euros, adoraria ter, tá? Pra resolver as pendências do meu time. Que na verdade tem, mas não sabem gastar. Ali é um bando de incompetente dos maiores. Agora, se o Flamengo tem 40 de euros, contrate o Almada. É melhor, mais jovem, mais jogador. E olha, dependendo se esse cara for uma Copa do Mundo e jogar bem, for campeão do mundo, esses 40 que vocês podem pagar, por menos resolve a história. Não precisava nem chegar a 40. Por menos resolve a história. Ainda tem mais poder de revenda. Vocês ainda têm um poder de revenda lá na frente que é um absurdo. Se bem que eu detesto essa história de poder de revenda. Então, Flamengo, pensa bem, tá? Aproveitem que o rival de vocês é um time de fraldas e dê mais um chapéu no Palmeiras, que seria maravilhoso pra mostrar como é que se faz no mercado. Rapaz, o cara falar que o Almada é melhor do que o Paquetá é uma coisa. Agora, o cara desmoralizar, igual o Quesada fez, o Paquetá, tá maluco. Isso aí é... Os antes, né? Você já tá vendo, né? Os antes chorando já, né? Já tá começando o choro. O choro é livre. E aqui vamos ver mais um palmeirense aqui falando. Vamos ver mais um palmeirense aqui. E aí teve uma página aqui também, que é a Porconogral. Uma página grande até do Palmeiras, que sempre repercute várias coisas. Eles falaram o seguinte, ó: Flamengo terá um meio campo com Paquetá, Jorginho e Arrascaeta em 2026. Ou o Palmeiras fecha com o Almada e o Fabinho, ou 2026 vai ser muito pior que 2025. E aí também nós temos a informação apurada lá pelo Paparazzo Rubro-Negro de que o West Ham está falando em valores ali de 40 a 50 milhões de euros para liberar o Lucas Paquetá. E o Flamengo pretende chegar nesses valores, perto desses valores sim, para ter o jogador.
Se o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para o Caio Jorge, eu vejo muito provável que ofereça 40, 41, 42 que seja, para o Paquetá. Você acha que vale tudo isso? Aí depende do seu projeto esportivo. É um cara que é identificado com o clube, é um cara que tem um futebol que aqui no Brasil sobra, é um cara que topou voltar, é um cara que até ontem estava no radar do City, do Manchester City, é que aconteceu aquilo, então aí acabou travando a negociação naquele momento. Então, é um cara que aqui no Brasil ele vai sobrar. E isso deixa os rivais em alerta. É aquele negócio, meus amigos. 2026 tende a ser mais difícil que 2025, tende a ser. Claro que às vezes não, às vezes, mas tende a ser. Tende a ser. Meu Deus! Enquanto o Palmeiras faz proposta por Almada, por John Arias, e não acontece absolutamente nada, o Flamengo está acertado com Lucas Paquetá. É, rapaziada, não adianta. A diretoria do Palmeiras é incompetente, sim. Enquanto vem, quero ver o André Hernan. Traz a notícia do Almada. O que aconteceu com a notícia que você recebeu lá, que o Palmeiras fez proposta? André Hernan, vai lá na Leila Pereira. Chama o André Hernan, explica o que tá acontecendo com o Almada, com o John Arias. Que é só proposta, é só lero-lero e nada acontece. A estreia do Palmeiras no Paulistão foi uma vergonha. Ah, mas jogou com os reservas, não importa, gente. Pra empurrar a bola pra dentro do gol, pra fazer uma jogada criativa, não precisa estar tão bem fisicamente, não. Precisa ter um pouco de cérebro, precisa ter atitude, dinâmica. E quando você vê o Flamengo que nem precisa de Lucas Paquetá, 28 anos, jogando na Premier League, no West Ham, vai acertar, gente. O Flamengo mesmo desmente, mas tá aí, Fabrício Romano e o The Guardian. Ó, The Guardian, gente, é um portal inglês que colocou aqui, ó. The Guardian colocou aqui, ó. Lucas Paquetá pediu pra não jogar pelo West Ham e quer se juntar ao Flamengo. Tá vendo aí, Anderson Barros? Tá vendo aí, Leila Pereira? O The Guardian, portal inglês, Premier League. Lucas Paquetá, jogador de seleção brasileira. Já acertou com o Flamengo, gente. Vai ser só uma questão de detalhe. Quando o jogador quer ir embora, e o Flamengo tá desmentindo ainda. O The Guardian já disse que o Lucas Paquetá pediu pra não jogar. Ou você vai acreditar em quem? No Anderson Barros? No Abel Ferreira? Que pediu um monte de jogador que não entrega nada. Trazer o Almada é obrigação. É obrigação de vocês, incompetentes da diretoria do Palmeiras. Vocês que trouxeram um zagueiro canhoto, trouxeram o Mikael, o Beto Fuscão, pagaram uma fortuna. E agora tá lá, foi lá jogar com o Messi, que vai entortar ele. O Mikael vai ter que chamar um ortopedista, de tanto que vai ser entortado, vai entortar a coluna do Mikael. Pedido de quem? Da torcida do Palmeiras? Ou do seu Abel? Ou do Anderson Barros da Leila? Que contrataram um jogador ruim, sem falar de outros, né? Ou você quer que eu cite ainda? Jailson, Tabata, Navarro, Jefité. Trouxeram esse Jefité que é horroroso. Ontem os dois laterais do Palmeiras não jogaram nada. Pode mandar embora Kelvin, Riais, Jefité. Tudo jogador de time pequeno. O quanto que vocês gastaram com um jogador ruim? Trazer o Almada e o John Arias é obrigação dessa diretoria. E aí sabe o que você tem que fazer no teu orçamento? Se vocês não têm dinheiro e gastaram com um monte de aberração, com um monte de jogador, que eu já me preparei o ano, ó. Já tô com o estoque de fralda aqui, porque eu sei que esse ano vai ser um bando de fralda cheia. Então, diretoria Anderson Barros, contrata o Almada, porque o palmeirense tá cansado de entrar com a fralda cheia, como aconteceu em 2025. É, rapaziada, não tem o que fazer, os palmeirenses estão em choque. Eu tenho que trazer o Almada, tem que trazer o John Arias, vai trazer o John Arias. Confia, parceirinho. Confia, o John Arias já tá indo lá pro Palmeiras. Confia. Pode esperar. Que é bom pros dois, pro Flamengo e pro Paquetá também, principalmente um ano de Copa do Mundo, vai estar aqui perto, o Ancelotti vai estar acompanhando. Realmente, se vier essa contratação, o Flamengo com certeza vai ter mais opções no meio de campo, né? Com Jorginho, Saul, Pulgar, agora se realmente vier o Paquetá, De La Cruz. Então, são opções que o Felipe Luiz vai ter para que possa montar a equipe do Flamengo, que realmente que for disputar, porque é um elenco já forte. Você já trazendo um jogador de seleção brasileira, visando aí, indo para a Copa do Mundo, eu acho que vai potencializar muito mais a equipe do Flamengo. E aí você pega assim, já meio caminho andado, o jogador quer voltar.
Então isso acaba agora pressionando a equipe do Flamengo ao West Ham. E aí, ó, o atleta quer ir e tal. Então isso acaba facilitando mais ainda a vinda dele pro Flamengo. O Flamengo já entrou num acordo com o jogador. O jogador, ok. Para a repatriação do Lucas Paquetá. Ele quer voltar para o Brasil. O Flamengo falou assim, eu te dou aqui, tá só sobrando dinheiro aqui mesmo, eu te pago uma grana. Ele falou, beleza, já topei. Falta agora renegociar com o West Ham, porque ele é titular absoluto do West Ham, também com muitas convocações pela seleção brasileira e tal. Sonho antigo do Flamengo. E aí, quando você vê Vou a você, Arnaldo. Quando você vê um clube brasileiro chegar e num clube da Premier League e falar, eu quero esse seu titular aqui, nós estamos falando de um negócio que nunca aconteceu antes na história do futebol brasileiro, o que está acontecendo com o Flamengo nesse momento. O Paquetá custou lá atrás, quando o West Ham trouxe do Lyon, 50 e poucos milhões de euros. Mas isso, o West Ham está na zona de rebaixamento. É uma crise absurda. Tá trocando. Então, talvez tenha conciliado a questão da crise do clube para uma tentativa. Mas não é fácil, porque se o Paquetá sai do West Ham, o West Ham vai cair. Ele está na zona de rebaixamento. Ele é quase uma admissão. É como o negócio do João Arias. O Wolverhampton já caiu. 7 pontos só. O Wolverhampton já caiu. Então, tirar o João Arias é mais fácil, em termos esportivos, do que tirar o Paquetá, porque o West Ham ainda tem condição de brigar para ficar. Mas está difícil. Então, é uma situação que a gente imaginava em outro tempo, né? Quando ele estava sendo investigado. Talvez ele não possa jogar mais na Premier League. Talvez, enquanto ele estiver se defendendo, ele vai sair do West Ham. Agora parecia mais difícil mesmo, né? Ele é um dos principais jogadores e acho que seria uma baita contratação para o Flamengo. Um jogador versátil, não só pelo histórico dele no Flamengo, um jogador sempre convocado e que se o Flamengo estava... Aí que tá, né? A investida no Caio Jorge parecia ser um sonho que também tinha como objetivo enfraquecer um rival, no caso o Cruzeiro. Agora, não. A ideia Paquetá se parece com a ideia Almada, a ideia Arias, né? Com quantia que esses clubes hoje têm condição de pagar. O que me surpreende nessa questão do Paquetá é o momento que ele pode retornar, né? Porque a gente já imaginava que um dia ele ia voltar pro Flamengo, ele tem um carinho, ele é cria da Gávea, daquela geração com o Vini Júnior. Agora, ele voltar com 28 anos, e não foi que tá acabando meu contrato, vou voltar para casa para encerrar minha carreira, né? Com 33, 34, ele tem 28. Copa, então, assim, o Flamengo tá indo com 35, 40 de euros para tirar o cara do West Ham para ele voltar para casa. Então, assim, é um movimento de mercado bizarro e realmente surpreende. De acordo com o Vene Casagrande, nosso companheiro, a proposta é 30 mais 5. 30 de euros e 5 de bônus. Então, se ele bater as metas, aí totalizaria para o West Ham 35 de euros. Agora, o West Ham não é tão fácil de negócio, né? Porque o City já tentou, o Tottenham já tentou, alguns grandes da Inglaterra já tentaram tirar o Paquetá e não conseguiram, né? Vamos ver se esse apego emocional que ele tem com o Flamengo, parece que entre jogador e Flamengo já tá tudo certo, né? Agora... Hoje a brincadeira daria 220. Rapaziada, a mídia, os rivais, são todo mundo maluco, velho. Todo mundo maluco, principalmente os palmeirenses. Os palmeirenses já estão malucos, já estão cansados de ser vice já. Vice do Brasileiro, vice da Libertadores. Não pescaram nada na Copa do Brasil. Não pescaram nada no Paulista. Os palmeirenses estão ficando malucos. Um ano sem ganhar título. Enquanto o Flamengo tá papando tudo e trazendo mais gente. Tá ligado? O que bagunça tudo a mente deles é que, tipo assim, não só surge uma notícia do Mengão. Surge uma notícia do Mengão e o bagulho já tá quase certo, tá ligado? Já tá certo entre jogador e clube, tá ligado? Falta só o West Ham dar o pataco, eles aceitar o pataco, tá ligado? Então isso aí que deixa eles malucos, velho. Os antes não estão aguentando, a mídia tá loucona. É o que é isso aí, mano. Falar sobre Flamengo dá isso, mano. Falar sobre Flamengo dá engajamento. Por quê? Porque os canais de Palmeiras tá falando sobre Flamengo? Porque dá engajamento, parça. Dá engajamento, né? Os caras sabem que dá engajamento falar do Mengão, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E só quem é
Só quem é flamenguista de verdade, eu ia falar palmeirense, tá repreendido, sai pra lá. Só quem é flamenguista de verdade vai comentar aqui de onde você tá vendo esse vídeo e vai dizer aí o que, é que você tá achando sobre essas contratações do Flamengo, sobre as especulações e tal. E se o Lucas Paquetá tem espaço no time titular do Flamengo, diga aqui nos comentários. Então é isso, rapaziada, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo, se inscreva no canal. Só quem é flamenguista de verdade vai se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho. Valeu!